Salve, amigos! O programa Cobertura de hoje eu vou conversar com uma menina maravilhosa, conheço desde menina, uma pessoa com muitas histórias gostosas para contar para a gente. Vocês vão ver quem é. Então, como eu falei, hoje eu vou conversar com Tainá, aproveitando que eu estou aqui nas como é que se chama? Nas instalações da falando bem assim, nas instalações da e vou conversar com essa menina, que eu estou um tempão querendo falar com ela, Tainá. Obrigada pelo convite. Vai ser um prazer compartilhar esse momento gostoso com a audiência tua. Tainá, eu quero primeiro agradecer muito, falar que eu amo você, sua família. Eu gosto muito também. de poder estar convivendo com vocês em várias oportunidades, tem sido muito bom. E hoje eu quero falar um pouco sobre a tua vida, desde a época de menina mesmo, que eu tive o prazer de conhecer, através do Olegário, essas coisas todas. Verdade. E até hoje, né, se transformar nessa artista, mãe, grande mulher, que a gente vê essa evolução em você, assim, bem acompanhando a história, né? É bem nítido, né? Então, vamos começar falando sobre a sua história com a música. Quando começou? Vamos. Primeiro, eu preciso complementar que eu também te amo muito. Você é um amigo querido. A gente, apesar da música ser uma estrada em comum, a nossa amizade se estreitou depois disso, né? A gente foi se conhecendo melhor. Como você já é amigo do Rico, a gente foi se aproximando mais. E eu sempre falo isso, que eu descobri uma pessoa linda, assim, uma pessoa amiga, uma pessoa generosa. Uma pena que antes a estrada não cruzou um pouquinho mais perto ali, mas você é um amigo muito querido. Obrigada por tudo. Eu que agradeço muito. Vamos falar então da história. Eu comecei na música bem pirralha, assim. Eu fazia piano com 5 anos, violão clássico. Tinha uma loucura pelo palco. Na verdade, eu vivia para o palco. Eu falo que eu pulei uma fase da minha vida. Eu não lembro de ter adolescência, de ir para a domingueira. Eu lembro de estudar música full time da minha vida, porque eu tinha não era nem sonho, era uma cegueira pela música. Assim. Eu precisava provar para mim mesma que era possível viver da música. Então, eu me afundei. Teve um lado bom nisso, me afundei no sentido de aprofundar. Né? Eu me aprofundei nisso com tanto vigor que eu falo que eu não lembro de coisas da adolescência, coisas comuns da adolescência. Assim. Minha vida era chegar, estudar, ensaiar com um grupo de música da época, ir para a escola. Então, eu vivi esse looping, assim, em nome de um amor que era maior do que eu. Assim, foi uma coisa... Aquele frenesi mesmo, aquela loucura para fazer. Era uma loucura. E aí, com 15 anos, eu lembro que, na época, a doutora Inês, a gente ficava com medo da doutora Inês me pegar, assim, porque eu era menor, e eu já começava cantando. Cantava no Alpina, aí meu pai ia junto, cantava no Alto, no Leco. Foi onde eu comecei a cantar na noite já com 15 anos. Na época eu lembro que eu fiz o casamento do Zé Ronaldo, da Alterdata. Eu lembro, nossa, fiquei muito nervosa, vai ser o casamento do Zé Ronaldo. Então, eu comecei na noite, lá entre 15 e 16 anos, e depois fiquei 10 anos direto, focada só na música. Você falou do seu pai, né? É muito importante, né, essa presença, esse apoio familiar. Isso você teve muito, né? É fundamental. Assim, na verdade, o meu pai sempre teve essa coisa que, na época, eu acho que eu questionava essa coisa de trabalhar cedo. Tem que trabalhar, né? Na minha geração, o ter que trabalhar vinha mais cedo. E não estou fazendo juízo de valor. Eu estou falando que talvez, na época, eu achasse uma pressão. E hoje eu acho que foi a melhor coisa da minha vida. Assim, de fato, eu e meu irmão com 13 anos, eu com 15, a gente foi para o mercado de trabalho cedo. E não que tenha aqui nessa cidade, né? Mas estou falando que, para mim, naquele momento, foi muito saudável começar a trabalhar cedo, sabe? Ter responsabilidade, ajudar em casa. Eu me comecei a sustentar muito cedo, tive meu carro cedo. Eu sempre fui um pouco precoce, assim. E o meu pai, ele era muito presente, muito presente. Ele era o cara que saía do trabalho, em casa comigo, pegar a caixa de som, montar. Eu às vezes ficava 4 horas lá sentado, tadinho, cansado, me acompanhando. Ele é uma figura que me inspirou muito. Ele me dava força. Os primeiros shows foi ele que conseguiu, porque ele era muito conhecido na cidade. Então, ele gerava um comprometimento que eu tinha que estudar muito para estar à altura daquelas portas que ele ia abrindo, né? Tem uma história muito interessante. Quando
eu me candidatei para o Fama, eu não avisei para ninguém. Aí a Globo ligou, depois que a Globo ligou, que eu comuniquei para a família. E aí, até então, meu pai foi, me deixou no aeroporto, viajei. Quando eu cheguei lá em São Paulo, passou um tempo, sei lá, tipo à noite, aí meu pai me ligou, falou, tô aqui na porta, o que você precisar. Ele viajou escondido de ônibus para São Paulo. Ficou lá embaixo. Eu não vi meu pai, porque eu não podia descer, a Globo não deixava, né? Mas ele quis deixar claro que ele estava ali perto. Acho que essas coisas dão aquela embargada na voz, porque são as coisas que marcam o que vale, a tua né? vida. E ainda mais quando é uma coisa totalmente vinda da outra pessoa sem te pedir, né? Esse é um amor verdadeiro, né? Sim. Que é você dar o que você tem de melhor. E ele sempre ofereceu isso assim, sem pensar duas vezes. Sim, né? sim, sem pensar Ele é duas maravilhoso vezes. mesmo. Você falou que você começou muito cedo. Cedo você tinha alguma influência? Quem que você olhava assim? Qual mulher ou qual artista que você olhava e falava assim: caramba, essa pessoa faz uma coisa que eu amo fazer, eu queria fazer parecido. Teve alguma coisa assim? Não, na cidade não, mas a minha mãe, que na verdade eu tenho 2 pais, né? Eu tenho o Jorge, meu pai biológico, tenho o Olegário, que é o que me acompanhava nessas loucuras, que é o meu padrasto pai também. E, na época, o meu pai biológico tinha uma paixão muito grande pelo vinil. Minha mãe também, e ela ainda tinha o Antônio, que era DJ na época, apaixonado por vinil também. Então, eu tinha uma vivência de música na minha casa muito grande, né? Até hoje, para mim, ouvir o barulho da agulha no vinil me traz um conforto cognitivo, assim, ainda tenho um sentimento bom daquele barulhinho, aquele apego de calibrar os amplificadores, aquela coisa toda. Então eu tinha uma vivência de música muito grande e com uma variedade muito grande. Então até hoje tem vinil na minha casa de tudo que você possa imaginar, assim, dos piores aos melhores, mas tem de tudo. Eu falo para minha mãe que o dia que ela quiser ser milionária, ela vender tudo que ela tem, porque ela tem muito, vale uma fortuna. Ela tem muito vinil, muito vinil. Então tinha essa influência da minha mãe ouvir música o dia inteiro, de ter vinil em casa, da minha casa ser muito agitada com música, de eu criar esse vínculo com vinil, e o fato de eu ter começado a aula de música muito cedo. Depois eu tive cisto, né, no pulso, não consegui dar sequência ao violão clássico e ao piano, mas desde os 5 anos eu não parei de conviver com a música de alguma forma. Eu lembro da professora de piano me zoando, eu não conseguia puxar um acorde, né? O dedo não dava. Mas desde cedo, essa relação muito íntima com a música era a minha vazão emocional, a música representava a minha companhia, era no período que meus pais se separaram e tal. Então tinha a música como a minha melhor amiga e como um canal para eu chegar até Deus, assim, a minha espiritualidade. Isso é muito assim, isso eu entendo muito bem. Parece que abre um canal ali. Então, eu dava vazão a essa companhia, essa coisa intangível que a gente não sabe explicar, mas esse relacionamento com a música era um pouco mais amplo do que só olhar um artista e me inspirar nele. Agora, lógico, eu tive minha fase Michael Jackson, tive minha fase Tom Jobim, tive minha fase Gal, eu tive as minhas fases, né? Que você tem micro-amores ali que você ouve mais. Mas era uma variedade musical muito grande. Muito grande. Isso é legal, porque, né, como você falou, a gente não se encontrou muito nos palcos, né? A gente trabalhava em vertentes diferentes e em piques diferentes, né? Sim. Apesar da gente às vezes estar com artistas parecidos juntos, né? Você trabalhou com muitos artistas, eu também. A gente não se encontrou nos palcos, mas eu sempre assisti, estava sempre por perto, digamos assim, né? Sim. Pelo meu contato com o Olegário, meu contato com seus amigos em comum, que nós tínhamos alguns e temos até hoje. E o que acontece? Você tinha no início de carreira, foi no início próximo à época também que a filha da Elis também estava começando, a Maria Rita estava começando. E aquele tipo de música estava voltando para o mercado, que não tinha mais. Estava voltando. Maria Rita trouxe. Você fazia aqui em Teresópolis, e a gente tinha algumas pessoas. Verdade, Maria Rita, naquele momento, era uma coisa que eu estava ouvindo muito naquela época. Até porque ela estava resgatando o que era bom. Ela trazia um jeito de cantar bom e fazia. Mas você sempre foi do seu jeito, você sempre teve o seu jeito. Tinha uma semelhança, porque eram 2 mulheres com história para contar, era uma coisa bacana, começando uma carreira música. Até porque nós que trabalhamos muito tempo com essa parte de artes, né, com essa parte da música, a gente sabe que não era fácil e não era visto como profissão. Sim. Não era está tocando, é lazer.
Sim. Mas, para a mulher ainda era pior, né? Que a gente enxergava que esse machismo que já tinha uma força muito maior do que está tendo hoje, que hoje está diminuindo, mas, na época, você passou por muita coisa assim. Muito, muito, muito. Né? Na verdade, assim, eu falo que eu brinco, né, que eu sou muito certa no que eu quero e eu imponho uma certa autoridade, às vezes, não autoridade no lado ruim, mas no sentido de, cara, eu sei quem eu sou, para onde quero ir, mas isso veio lá de trás como defesa, né? Então, quando você começa cedo no mercado de trabalho, na música, no cenário, e aí você trabalha com músicos homens, contratantes homens, tudo, você tem que se colocar um pouquinho mais para brigar por aquele seu espaço. Você contrata e você é contratado, né? Exato. Aquela questão, um monte de músicos que você estava contratando e sendo contratada por um contratante homem também. Era um mundo muito masculino mesmo. Muito masculino, muito masculino. Até hoje, não sei se por reflexo disso, acaba que minhas amizades são muito... A gente está falando sobre isso, né? Do Mani, que é meu irmão até hoje, de amizades masculinas, dessa convivência mesmo. E eu até te falei isso, assim, eu não tive questões de desrespeito. Eu não tive esse cenário. Eu não tenho essas histórias ruins de desrespeito. Mas talvez eu tivesse que provocar um profissionalismo maior. Então, eu já chegava, eu fui uma das primeiras a fazer meu site, uma das primeiras a fazer meu DVD, eu tinha que ter um clipe imperfeito, eu corria atrás de assessoria de imprensa, eu trazia junto um profissionalismo para conseguir me colocar no mesmo patamar, talvez, ou para ter as mesmas oportunidades. Mas eu não tive casos de desrespeito, teste do sofá, a galera brinca, né? Não passei por nada disso, assim. E aí, eu acho que isso... Eu até falo, às vezes, acho que eu coloco medo, mas... não é essa a intenção, mas eu não tive essa falta de respeito, essa coisa. Eu sempre me colocava de uma maneira muito profissional. Eu acho que as pessoas enxergam, a gente sente, acho que a energia é de cada um, né? Sim. E a energia das pessoas que fazem aquilo com vontade, fazem as coisas da sua melhor maneira... Sim. O cara que não está com esse mesmo intuito acaba se afastando. Isso realmente repele, né? Não adianta, eu tinha que parecer mais velha do que eu era, eu tinha que ler mais, Então, eu acho que eu competi um pouco comigo mesma, assim. O processo de melhoria contínua, que hoje eu trago para a empresa, trago para mim, que é uma coisa contínua na minha vida, eu acho que eu fui um pouco incisiva demais comigo, eu cobrei demais, talvez. Você pode não... Você percebeu também, lógico, para a gente de vez em quando vê também nas redes sociais até hoje, de vez em quando é muito legal rever você no programa do Jô, Sim. Ver aonde você chegou tão rápido, né? Tipo assim, rápido porque você galgou aquilo e você, como você falou, você planejava cada passo, não era sorte, é trabalho. O do Jô foi muito, assim, acho que tanto Fama como o Jô, como se eu tivesse continuado naquela ocasião, a coisa ia acontecer, eu botava na minha cabeça e a coisa acontecia, sabe? Eu acredito muito nessa projeção e na fé. E talvez esse meu relacionamento íntimo com Deus e a forma como eu colocava Deus na minha vida, não a religião, mas o Deus em si, a fé, acreditar e ir adiante, fazia disso um processo quase que natural. E é estranho quando você quer passar isso para o outro, né? Porque parece que é uma fórmula mágica, não é? Mas eu lembro que no Jô, eu estava cantando no Le Canton, do lado estava a equipe de diretores da Globo. Falei, cara, é uma oportunidade para mim. Continuei cantando, tinha um músico lá, daqui a pouco veio alguém da Globo e falou assim, olha, a gente não está gostando do show que está lá. Aí eu estava com a Eletrobras, falei, eu estou com a Eletrobras, acabando aqui eu consigo fazer um outro show para vocês. E aí a Globo, mas tem o seguinte, a gente quer fazer o show na Costela no Bafo, no boteco, ali embaixo do hotel. Eu falei, putz, eu tenho um problema com o hotel, porque eu vou tirar todo mundo de dentro do hotel. Eu falei, cara, eu monto o som lá e faço. Desceu o Tainá com caixa, cabo, só vi se não ia virar o tripé da caixa na terra. Desci, montei na Costela do Bafo, fedendo lá. Falei, cara, e se os caras não vierem? Montei isso tudo aqui. Daqui a pouco desce a diretoria da Globo inteira. E aí fiz o show para eles, distribuí release, distribuí tudo. Falei, cara, mas acho que não vai dar em nada, não sei. Mas eu tenho a sensação que se eu pegar alguns telefones aqui e continuar ligando, que vai. E aí foi onde a gente... a Globo me chamou para participar e era para chamar o trio. Só que eu queria a banda. E aí eu falei, cara, eu não posso ir sem minha banda, porque eu acho que não vai ser legal com o reconhecimento para eles era estar todo mundo no palco do Jô Soares. E aí eu declinei.
Eu falei, a gente pode fazer com a banda inteira? Aí eles falaram, olha, pode, mas o Jô vai tirar aquelas férias dele. Você sabe como é que é longa as férias do Jô. E aí eu já não sei mais te prometer data, nada. Mas se você quiser esperar, a gente espera. Aí nisso eu falei, não, eu quero esperar. Mas eu fiquei muito na merda. Eu fiquei muito na merda. E aí passou um mês e meio, passou 2. Eu falei, cara, eu vou comprar uma passagem para São Paulo e vou lá distribuir release. Vou ver de qual é. Aí comprei a passagem para São Paulo. Na época eu pedi para o Mani, que era o produtor e violonista meu, ir comigo, porque eu me sentia muito sozinha em São Paulo. Eu falei, cara, vamos comigo para ter uma presença masculina e tal. Ele, não, vamos. Aí eu falei, eu pago tudo, mas eu preciso distribuir release lá. E aí a Globo me liga, marca o Jô exatamente nas datas que eu tinha comprado a passagem para São Paulo. Aí são aquelas coisas que eu falei, cara, é porque tem que ser. Não é coincidência, Deus né? quer que Assim, aconteça isso, né? tinha que ser. Mas eu não perdi a fé em nenhum desses momentos, sabe? Eu tinha certeza que eu ia no Jô, só quis antecipar. Cara, vou para São Paulo, distribuir release, vou ganhar mercado lá. Mas a tua atitude foi muito generosa, né? A gente tem que enxergar que passar por esse risco. Foi um risco. Porque você enxerga que as pessoas têm que ter o valor que elas merecem. Então, você quis dar à sua banda essa oportunidade. Isso é ser muito generosa, acreditar muito mesmo. Acho que é fantástico esse período. Assim. Acho que ali é o que eu falo, é a fé mesmo. É a fé. Cara, eu vou conseguir com a banda. Essa parte até hoje eu vejo, assim, de vez em quando assisto, acho um barato, tenho muito orgulho disso também, tipo assim, porque a gente... eu tenho a tranquilidade, a facilidade na minha vida de me sentir feliz e grato pelas conquistas dos meus amigos. E eu sempre tive, como eu falei, contato com o Olegário, com todo mundo, e ver você, ele foi muito legal. Foi muito Poder ver também os músicos que estavam com você, que a gente conhece a maioria, também foi muito legal. Mas aí o tempo foi passando. E a Tainá, um belo dia, vira uma Tainá maior ainda, né? Porque você escolheu outras coisas na vida. Você começou a usar toda essa capacidade de empreender, de correr atrás, de fazer em outras vertentes. Como é que foi essa mudança aí? Então, quando eu engravidei, eu cantei até os 8 meses, mas chegou num dado momento que eu falei assim, cara, eu não vou conseguir viajar de quarta a quarta. Você estava com quem na barriga? Com o Theo? É o Theo. Estava você e Theo cantando. Eu e Theo cantando. E aí eu falei, cara, eu não vou conseguir segurar essa onda de ficar viajando do jeito que eu viajava. Cheguei a viajar bastante com o Theo, parava o show, dava de amamentar, vazava leite cantando. Eu cheguei a levar ele para umas aventuras, assim. Mas chegou num dado momento que foi muito cansativo essa coisa de trabalhar à tarde, cantar à noite. E aí foi quando eu comecei a focar na agência e eu falei, bom, eu tenho que fazer isso aqui dar certo, porque hoje a gente tem uma família e eu vou ter que deixar a música num segundo plano, porque nesse momento eu estou há 10 anos no palco, eu preciso parar para ser mãe, mas tem que me sustentar. Aquela crise, né? Que a mulher fica assim, pô, quero ficar com meu filho, mas tem que trabalhar. E aí o meio termo disso era eu conseguir tocar com o Rico. E foi onde eu mergulhei. Como para mim já era muito fácil o mundo digital, porque eu já sabia o que era site, já entendia de código HTML, já tinha todas as plataformas digitais, na época eram 12 comunidades no Orkut, tive o primeiro Facebook, que é aquela tela brancona, fui uma das primeiras a digitalizar música, selo digital, então, quando a RPM? Não sei. Era uma das primeiras plataformas de digitalização da música, que aí começou a entrar os canais Spotify, etc. E aí eu já tinha o mundo digital muito comigo, a vivência do digital. E Rico vinha do audiovisual. Então, como eu tinha muita experiência, desde YouTube até todas as plataformas digitais de entretenimento, já tinha experiência de digitalizar a comunicação, porque eu que tinha que fazer a minha comunicação. Assim, era eu. A rédea está toda na sua mão. Editar vídeo, tudo. Tudo, de alguma forma, eu estava ali fazendo. Por você. Então, eu tinha muito background para contribuir com a comunicação digital e entender o embrião quando o relacionamento digital começou, né? Então, essa junção, na época não existia página, era perfil. Os primeiros perfis na empresa, a gente ia fazendo de graça.
todo aquele rolê de empresa começando, não, eu faço o teu panfleto, mas deixa eu fazer aqui teu perfil de graça para te mostrar, porque isso aí, daqui a pouco no mercado não vai ter mais espaço para o impresso e tal. Na época a gente tinha essa visão, hoje a gente sabe que não é isso, né? Cada um ocupa o seu espaço. Mas, e aí começou uma agência, a empresa me demandava muito, eu ainda continuei tocando aos finais de semana e tal, mas num dado momento eu não consegui conciliar os dois, e quando a Bela nasceu, eu lembro que o The Voice me chamou 2 vezes, e eu falei, cara, eu não vou, porque se eu experimentar dessa cachaça que é a música, eu não vou conseguir focar na música, e foi onde eu estagnei total a música, e parei no primeiro disco, e a gente ia lançar, na época, ia lançar primeiro no Jô, depois no Serginho, né? Eu tinha pedido uma pauta nos 2 programas, mas teria que ter um prazo para lançar no Serginho e tal. E estava tudo muito engatilhado para eu seguir com a música, sabe? Mas acabou que o mundo corporativo me puxou, e dentro disso veio uma paixão também. A paixão por resultado, performance, marketing, comunicação. Isso hoje é uma coisa que dá para... É nítido quanto você se apaixonou por esse mundo também. Sim. Né? Ela falando rico, né? Então, sei que todos sabem, mas vale a pena, o óbvio é feito para ser dito. Ela é esposa do Rico Portilho, a Tainá Portilho. A gente começou só com Tainá, porque na época da música era só Tainá. Sim. Hoje é a senhora Tainá Portilho e o seu Portilho é o senhor Portilho, esposo da Tainá. Então, para quem está começando a assistir o programa agora, a gente está falando aqui, estou falando com a Tainá Portilho, dentro da Agência 1. A gente está aqui na Agência 1, trocando essa ideia super legal aqui para o programa Cobertura. Mas o Rico também era artista, né? Ele vinha da fotografia, então ele tinha muito a pegada artística através da foto. Assim, meu primeiro disco, eu tinha chamado ele para fazer um ensaio fotográfico. Eu falava, cara... Como é que vocês... Foi boa essa deixa. Como é que vocês se conheceram assim? Ele pediu para me fotografar. Ele entrou no Orkut, na época ele fazia vários books de modelo. Falou assim, queria te fotografar, que eu estou fazendo portfólio e tal. Aí eu falei, não tenho o menor interesse em aparecer como modelo. Mas eu tenho interesse em fazer a foto de meu disco, eu queria pegar um orçamento contigo e tal. E eu era muito na contramão. Então, na época, por exemplo, meu disco, eu não coloquei meu rosto. Eu coloquei meu pé. O João até fala isso, né? Você fez um capa do disco pé. Então, era um projeto, eu não queria nenhum ensaio fotográfico padrão, assim. Então, aí a gente precisava de alguém com essa veia artística, entendeu? Do que só fazer uma fotinha e retocar no Photoshop. E aí foi onde a gente começou a criar o conceito da capa do disco e nessa fusão artística. Então, já teve uma empatia muito grande ali no processo artístico de criação, entende? Por isso que eu acho que a tem essa semente artística. Vocês são artistas, né? Começou dessa fusão. E eu acho, assim, foi uma fusão ótima, porque acho vocês perfeitos um para o outro. Eu acho a química perfeita daquela música, até plagiando um pouquinho, é a química perfeita do amor mesmo. Quando a gente vê que um completa o outro. E a ela não só cresceu, porque crescer, a planta cresce, mas às vezes ela vai declinando, cresce do lado errado. A ela está sempre espalhando, está sempre entrando em vertentes diferentes, se arriscando e mostrando que a gente não deve parar nunca, a gente deve estar sempre evoluindo, crescendo. Exato. E quando foi que juntos vocês enxergaram que esse era o segredo do sucesso? Sempre querer crescer e fazer o bem e proliferar o bem. Como é que foi isso? Então, foi muito natural, não foi algo desenhado. Pensado, né? Assim, a gente tinha muito prazer em fazer coisas bacanas e entender o nosso papel social naquele momento, cara. Como que uma empresa pequena contribui, tem o seu papel social? Como que uma empresa hoje com 5 funcionários tem, com 10 tem, com 20 tem, hoje com 50 tem. Então, entender que a gente é parte de um ecossistema e que a gente tem um papel social ali naquele ecossistema, sempre foi uma coisa que deu sentido a gente existir. Então, hoje, se a gente tem a é graças a esses projetos que permitiram a gente participar, sabe? Os projetos filantrópicos, os projetos que enchem o nosso coração. Quando a gente fala de propósito, é quando a gente entende que não é só para a gente. Né?
E a um tem isso, o guarda-chuva que a gente fala que a gente tem que estar junto na mesma direção, na mesma velocidade. É um exercício de empatia, né? Porque se você está com muita pressa querendo andar com alguém debaixo do guarda-chuva, em algum momento você vai ter atrito. Um vai andar devagar, outro depressa, o guarda-chuva não vai se dividir. E aí os dois se molham, né? Então a gente fala muito disso aqui. Falou, cara, guarda-chuva é na mesma direção, na mesma velocidade. E a gente tem essa coisa interna na cultura. Mas é aquilo que eu falo, cultura não é uma linha de chegada. Cultura é verbo aqui. É todo dia. É você repetir todo dia. É você relembrar a galera todo dia. Pegar os pequenos gestos. Mesmo, né? É um exercício diário. Cultura é um exercício diário. A gente está chegando aqui, o Guinho Tavares já está me avisando aqui que a gente está chegando no final do tempo. Aqui, o jeitinho dele. E eu queria aproveitar a época e a pessoa que para falar com você o seguinte. A mulher tem reconquistado, porque eu acho que sempre foi a mulher que esteve à frente, esteve com a gente no colo. Toda pessoa que existe hoje veio de uma mulher, então a gente sabe como é importante. Mas ver o quanto vocês estão conquistando espaço, estão mostrando para os homens como é legal caminhar junto, como é importante. E hoje, essa menina que se transformou numa artista, que ela sonhava, e hoje é uma empresária, graças a Deus, de sucesso, uma empreendedora. Essa grande mulher, queria que você falasse um pouco sobre a mulher e falasse para a mulher, para encerrar nosso programa da melhor maneira possível. Caramba, que missão. Tem mais quanto tempo mesmo de programa? A gente prolonga. Brincadeira. Não, acho que um pouquinho do que a gente falou lá atrás, talvez a gente faça um pouco mais de esforço para se colocar e para ganhar esse espaço. Ou talvez, não quero criar regra para esse jogo, nem fazer juízo de valor, nem criar essa vítima. Não é esse o motivo. Mas a força que vem com isso, e as oportunidades de aprendizagem, de evolução, de exercício de humildade, ao mesmo tempo exercício de força, de resiliência, da força que a maternidade traz, que o sonho traz. Então, tudo que eu vivi, eu passaria de novo, porque isso me trouxe até aqui. Né? Esse exercício de melhoria contínua, de perdão, de gratidão, que é intrínseco a todo ser humano, mas que desafia a gente todos os dias, eu passaria por tudo de novo, literalmente. Isso me constituiu como ser humano, como alma, como tudo que eu entendo que é a Tainá hoje. Então, acho que se desafiar sempre, se colocar, saber o seu espaço, brigar por ele, às vezes, se for necessário, mas dá para brigar com humildade e aprender muito, aprender com a vida, aprender com gestos, se permitir observar, se permitir descansar, tirar essa coisa da mulher multitarefa, né? Eu tento tirar essa sobrecarga do multitarefa da mulher e falo, olha, pode fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo, mas não é multifoco, né? Não se exija tanto, essa coisa da gente se exigir muito, essa carga da gente se exigir demais. Então, de ser a melhor mulher, a melhor mãe. Eu sou a melhor mãe que eu posso ser. Talvez eu pudesse ser melhor, mas eu tenho certeza que, nesse momento, eu sou a melhor que eu poderia ser. E se cobrar menos. Acho que talvez isso o tempo me ensinou. E talvez eu tenha perdido um tempo mais me cobrando do que outra coisa, em que eu poderia estar numa linha de aprendizagem e não de cobrança, né? Quando a gente está numa linha de cobrança, a gente perde a aprendizagem. A gente tira o foco, né, do que a gente está indo. A gente perde a aprendizagem, porque ali o copo está cheio de cobrança, não tem espaço para entrar mais nada, né? Então, acho que hoje o tempo e os cabelos brancos me ensinaram a ter essa resiliência, essa calma, de contemplar um pouco mais, da importância da escuta, de não querer ganhar a discussão. Eu não quero ganhar a discussão. Isso me colocou num lugar de paz maior do que antes. Assim, eu me sinto bem, assim, mas aí cada um tem o seu time. Né? Não é uma receita de bolo. Não né? é receita de bolo. Longe de ser assim, não sou a menor referência para ter receita de bolo. Mas é só compartilhando coisas que me fizeram bem. Eu acho que eu perdi muito tempo com cobrança. Me cobrando muito a mulher perfeita. Assim. Bem, conversei aqui com Tainá, minha amiga. Muito obrigado, Tainá. Eu que agradeço. Repito, amo vocês são pessoas que vivem no meu coração sempre, até quando a gente não está perto, eu sempre penso em vocês são
pessoas maravilhosas. Eu que agradeço. E para todas as mulheres, né, do nosso mundo, que cada um se cobre menos e possa viver mais feliz, porque vocês merecem e a gente merece. E agradece estar perto de vocês. Obrigada pelo convite. Parabéns a todas. Obrigada por ser esse amigo. Outro dia ele deixou um chocolate na minha. Se você está aqui, eu falei, não, eu deixei um chocolate para você e para o Rico. Eu falei, que fofo. Mas alguma coisa especial? Não, só porque vocês são lindos. Então, esse é típico de pessoas iluminadas, como você, que fazem, surpreendem a gente no momento que a gente nem merece. Assim. Então, obrigada por tudo, pelo convite, pela amizade, por compartilhar, pela generosidade. Obrigado, gente. Obrigada. Beijo.